Queremos te dar graças, Senhor, por esse tempo, pela tua presença. Queremos pedir que o teu Espírito venha iluminar, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender, Senhor, a tua verdade e a tua bondade, Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queria começar com o texto ali de João, capítulo 3, versículo 1, que começa falando do diálogo, né, de Jesus com Nicodemos. Então, eu nunca, de uns anos, né, atrás, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse versículo, quanto que ele era tão importante para a questão do batismo, mas de uns anos para cá ele tem sido a minha referência, assim, sabe? Tem sido o meu ponto de partida para quando a gente começa a pensar em batismo nas águas. Claro que ele fala também, né, da questão do novo nascimento e do batismo. Vamos ver aqui, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto, Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Primeira coisa interessante é que queria falar um pouco sobre Nicodemos. O nome Nicodemos, né? Nikedemos. Inclusive a palavra grega para Nike é Nike, né? Que quer dizer vitória. Eu acho até que o nome da marca Nike vem do grego esse Nike. E o nome de Nicodemos é vitória, Nikedemos, vitória e povo, né? Nike, vitória, e demos é povo. Ou seja, é aquele que lidera o povo, aquele que é vitorioso no povo. Então Nicodemos, além do nome, ele tem uma participação muito intensa, né, na questão, no ambiente lá dos fariseus. A Bíblia fala que Nicodemos é um príncipe dos fariseus, ou seja, é um homem que sabia tudo da lei, tinha todo o conhecimento do Antigo Testamento, das leis, dos profetas, né? Então Nicodemos com certeza era um cara que dominava a Torá escrita, né, que é o nosso Antigo Testamento, dominava a Torá oral, que é um outro conhecimento que o judeu partilha entre eles, né? E Nicodemos começa a observar a vida de Jesus e ele vai procurar Jesus à noite. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar é as circunstâncias que Nicodemos se encontrava, que normalmente é as circunstâncias que a gente também se encontra quando a gente pensa, né, em procurar Jesus, em batizar. A primeira coisa é que ele procura Jesus à noite. A palavra noite é nux, do grego, e ela tem um significado bem interessante. Nicodemos veio de noite até Jesus. A palavra nux é usada com uma frequência literal, mas também carrega conotações simbólicas no Evangelho de João. A noite representa a ignorância espiritual, a busca tímida ou mesmo a falta de revelação plena. A palavra nux, ela tem um sentido até, tipo assim, uma das interpretações de nux é quando o bêbado se entrega ao sono. Ou seja, é alguém, a palavra nux, a palavra noite, talvez tenha tido aí um duplo sentido. Tipo assim, ele veio procurar Jesus à noite, foi literal. Mas a Bíblia também mostra que, tipo assim, não mostraria um texto como esse se não tivesse um outro significado, uma outra importância. Então, tipo assim, ele procura Jesus à noite. Então, para nós que traduzimos a palavra do grego, ela pode ter essa conotação. Ou seja, Nicodemos estava num ambiente de embriaguez. Ele não estava conseguindo entender a revelação do Cristo, né? E a gente vê aqui, ó, Nicodemos, embora religioso, ainda anda nas trevas do entendimento. Isso contrasta com o tema central do Evangelho de João, luz versus trevas. A gente vê aqui, ó, João 3,19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem expostas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
Então, assim, ele está dizendo o seguinte, que não há uma comunhão entre as trevas e a luz. Ele está dizendo que quem ama as trevas se afasta da luz. Até porque se quem está em trevas se aproxima da luz, o que vai acontecer? A luz vai mostrar as obras dele. Então, assim, tem obras que ele se envergonha, que ele não quer assumir, então ele nem se aproxima da luz. João 1,4 diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Em outro texto diz que Jesus se revelou aos seus e os seus não o perceberam. Ou seja, não o aceitaram, não o conheceram. Então Nicodemos estava dentro desse contexto, né? Então assim, ele vem escondido, temendo ser visto. Temendo ser visto simboliza alguém que ainda não nasceu da luz. Isso é, não nasceu do Espírito, né? Aí a aplicação didática é o seguinte, muitos se aproximam de Jesus como Nicodemos, na noite, com medo, cheio de religião, mas sem vida no seu próprio espírito. Essa é a busca legítima. Essa busca é legítima, mas precisa levar ao novo nascimento. Então assim, sem a luz, que é Cristo, o ser humano é basicamente alma e carne, pois a única vida que seu espírito anseia e aceita é a vida que vem de Cristo através do Espírito. Então assim, fora dessa luz, o que acontece com a gente, né? A gente vai entrar em mais detalhes a respeito do novo nascimento, da mudança de mentalidade. Quando a gente está fora dessa luz, a gente basicamente é alma e carne. Então assim, nós somos guiados pelas nossas emoções e somos guiados pelos nossos desejos, né? Então assim, em todas as áreas da vida nós somos guiados por isso. Por quê? Porque o nosso espírito está apagado. Ou seja, ainda que ele deseje Deus, ainda que ele tenha um desejo pelo Criador, ele está apagado. Então assim, só quando o Espírito de Deus entra, quando a luz de Cristo entra, é que o nosso espírito é ativado. Então assim, fora disso aí, não tem muita vida, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre nascer de novo aqui, ó. O nascer aparece 2 vezes ali naquela conversa com Jesus e Nicodemos. Ele parece que ninguém pode ver o reino dos céus, o reino de Deus, se não nascer de novo. E depois ele diz que ninguém pode entrar no reino do reino de Deus, o reino dos céus, se não nascer da água do Espírito. Essa palavra nascer aqui, ó, genal, vocês devem estar com o textinho aberto aí, diz que é necessário nascer de novo. O verbo significa literalmente gerar, dar à luz. No contexto bíblico, pode se referir tanto ao nascimento físico quanto ao ato espiritual de ser gerado por Deus. A repetição do verbo por Jesus e por Nicodemos mostra que há uma confusão, eu botei aqui, ó, confusão ou desentendimento entre o nascimento natural e o nascimento espiritual. Ou seja, Jesus estava tentando falar para Nicodemos que ele precisava nascer do Espírito. Mas quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário que o homem nasça de novo, qual foi a preocupação de Nicodemos? Porque assim, ele está achando que é temporal. Ele está achando que ele precisa voltar. Assim, como é que o homem já sendo velho vai voltar para o ventre da mãe, que vai entrar dentro da mãe de novo, né? Aí Jesus tem aquele diálogo com ele. E aqui, ó, Nicodemos entende literalmente, mas Jesus fala de um novo nascimento espiritual, uma nova origem que só Deus pode operar. João 3,6 diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está querendo dizer para Nicodemos o seguinte, Nicodemos, existem 2 nascimentos, que é o que a gente precisa compreender hoje. Existe o nascimento que a gente nasce baseado, né, formado, gerado naquilo que aconteceu no encontro com o nosso pai, com a nossa mãe biológico. Esse é o nosso nascimento carnal. Ou seja, nós estávamos em Deus, antes da fundação do mundo, nós fomos gerados em Cristo, e aí Deus permitiu, né, que quando o nosso pai e nossa mãe se encontraram, ou seja, geraram um filho. E esse filho foi, no caso, eu encarnei do meu pai e da minha mãe, mas eu tenho uma vida anterior a essa. Eu tenho uma vida que foi gerada em Cristo, lá na eternidade, e vai continuar sendo eterna. E é muito doido porque a Bíblia fala que nesse período da eternidade em que a gente vai estar com Cristo, a gente não vai ter mais essa ligação familiar, né? Inclusive o próprio marido e mulher. Tem um texto que Jesus, né, que questiona Jesus, a mulher casou com o irmão, o irmão morreu, casou com outro irmão, o irmão morreu, casou com outro, até que enfim morreu ela também. Lá na eternidade, quem vai ser o marido dela? Aí Jesus fala assim, não, lá na eternidade é o seguinte, todos serão como os anjos, ou seja, não casarão nem se darão em casamento. Então lá nós vamos voltar àquilo que a gente era antes de nascer.
aquele ser, né, que agora viveu, agora encarnou, tem uma vida, a alma foi construída, né, a intelectualidade foi construída, a gente com certeza eu acredito que a gente vai carregar tudo isso, só que dentro de um contexto espiritual. Então a gente volta para aquilo. Então assim, ó, e a aplicação aqui, do novo. Então falando aqui do novo, né? Nascer de novo. O nascer é aquilo de ser gerado, é o genão. E é interessante que tem essa conotação de nascer espiritual também. Agora, novo é o seguinte, tem a conotação, que anotem, de nascer de novo, não só no tempo, mas também nascer de novo como se fosse voltar para a origem. É isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Então assim, Nicodemos entende como de novo, ele entende no tempo. Ou seja, ele entende segunda vez no ventre. Mas Jesus está falando de um nascimento que vem do alto, do céu e de Deus. Jesus está ensinando que nascer de novo é nascer do alto. Ele está dizendo, Nicodemos, olha, precisa nascer de novo. E a palavra que Jesus usa é o seguinte, precisa nascer de cima, precisa nascer de Deus. E aí, claro que eu acredito que Nicodemos era um homem inteligente, ele deve ter ido embora perturbado, porque eu acho que ele entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Fala assim, e agora? Como é que a gente, tipo assim, depois tem um texto, né, que Jesus fala para ele a respeito, que na verdade é o texto bíblico da minha vida. Foi o primeiro texto que eu li assim, quando eu me converti, que eu cheguei na igreja, primeira vez que eu abri a Bíblia e um texto saltou assim e me pegou. Não foi a primeira vez que eu li a Bíblia, mas foi a primeira vez que eu li um texto e o texto me pegou, que é João 3,8. Que daí, no final da conversa, Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, é o seguinte, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Jesus no final ele termina, diz assim, cara, existe uma independência e uma coisa sobrenatural para aqueles que são nascidos do Espírito. Então o texto termina assim, né? Então vamos lá, ó. Assim como Jesus nasceu totalmente do Espírito, seu corpo na terra também nasce do Espírito. Uma coisa curiosa é que às vezes a gente não se dá conta, mas assim, Jesus nasceu, quem é o pai, né, de Jesus? É o próprio Espírito de Deus. Então Jesus sabe o que é nascer do Espírito. Ele era um homem de carne, nasceu de forma milagrosa, de uma virgem, mas ele foi gerado no ventre da virgem pelo Espírito de Deus. Então assim, agora há uma associação muito interessante e muito perfeita, eu acho. Por quê? Porque o corpo de Cristo na terra é um corpo formado por pessoas que nasceram de novo e nasceram do Espírito. Não nasceram da carne. Então Jesus está dizendo o seguinte, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então assim como Cristo, não de forma milagrosa na parte física, mas o corpo de Cristo, nós, quando nos juntamos, nós somos um corpo que só podemos ser corpo de Cristo se nascermos do Espírito. Então a ideia é a mesma, ou seja, tem que nascer do alto, tem que vir de cima. Não se trata de repetir a vida humana, mas de receber uma nova vida vinda do céu, algo que só o Espírito Santo pode gerar. Começa na água do batismo e na ação do Espírito. Uma coisa interessante é o seguinte, é que o Espírito Santo, ele não está na nossa vida só depois do batismo. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado na terra por Cristo, né? Para que ele possa nos convencer do pecado. Então olha que interessante aqui, ó. O Espírito Santo trabalha antes, durante e depois. Olha o que diz João 16,7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, olha que interessante, e quando ele vier, nós vamos falar aqui de um período, que é aquele período ali de João Batista até Jesus, onde os batismos começaram a ser praticados, né, da forma com que a gente vive. Mas no nosso contexto hoje, a gente já vive isso aqui. Ou seja, o Espírito Santo, olha só, versículo 8. Quando ele vier, convencerá, a ideia é essa, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então assim, o fato da gente desejar ser batizado, o fato da gente experimentar uma mudança de mentalidade, já era a ação do Espírito Santo. O batismo com o Espírito
para a nova criatura é uma coisa que vem depois do processo. Mas assim, não, o Espírito Santo não está fora em momento nenhum. O Espírito que foi derramado sobre toda a carne, como diz a profecia de Joel, ele está fazendo isso hoje. Então nós estamos aqui, mas enquanto as pessoas estão lá fora, o Espírito Santo está se movendo. Então sempre que a gente fala de Jesus para alguém, sempre que a gente fala de salvação para alguém, o Espírito Santo intercede com essa pessoa. E o que ele faz? Aquilo que Jesus disse que ele faria. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele vem trazer um arrependimento, ele me convence de ser justo e ele também me faz entender e perceber a respeito do juízo. Que essas são as 3 regras, né, para quem é cristão. Ou seja, arrependimento, e depois entra dentro do ambiente da justiça, e a gente saber do juízo. O que é o juízo? O juízo é o final. Tipo assim, alguns serão condenados e alguns serão salvos, né? Então assim, ó, deixa eu achar aqui onde é que eu tô. Inclusive, eu creio que é a partir daí que se inicia um novo nascimento, que nos permite ver o reino de Deus. A pessoa é convencida do pecado, se arrepende e começa a ver o reino de Deus. É a partir daí que se inicia o arrependimento e, por sua vez, traz a fé. O arrependimento traz a fé, conforme os princípios elementares. Uma coisa interessante é o seguinte, há um tempo atrás, eu estava lendo esse texto de Hebreus, que eu vou ler agora, já li várias vezes, vocês devem ter me escutado, né, me ouvido ler esse texto aqui, mas ele fala de... o escritor de Hebreus, que eu acredito que é Apolo, ele tá chamando a atenção dos hebreus no seguinte sentido, ele está falando, olha, vocês já são crentes maduros, vocês não precisavam mais estar voltando nesse negócio. Por assim, ó, os princípios elementares da fé já era para ter sido abandonado, não é que não serve mais, é que eles deveriam estar num lugar de maturidade, que isso já devia ter passado essa fase. Só que quando eu leio esse texto hoje, eu percebo que a gente pulou muita etapa. O evangelho que foi pregado para a gente hoje foi o evangelho de pular etapas. Então olha só o que diz aqui, ó. Por isso, pondo à parte, Hebreus 6:1, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, ou seja, para o que é maduro, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então olha como tem um processo aqui, ó. Primeiramente ele fala de arrependimento de obras mortas. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa se arrepender daquilo que a gente cometeu, que a gente sente, que a gente acha, que aquilo que... aquela coisa, aquele peso, aquela consciência, né, que a gente tem, e que o Espírito de Deus vem nos convencendo de que aquilo precisa ser eliminado, aquilo precisa ser deixado para trás. A gente precisa pedir perdão. Aí depois ele fala da fé em Deus. E depois ele fala do batismo. Só que uma coisa que foi curiosa para mim é que quando eu li esse texto aqui, ensino de batismos, e eu vi o batismo no plural, me chamou muita atenção. E eu falei, calma, como batismo? Se a Bíblia fala que é um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, e aqui o escritor está falando que é batismos. Aí eu fui procurar essa palavra batismos, é uma palavra que é baptismos, né? É uma palavra que tem a ver com o ritual de purificação determinada por Deus lá em Levítico, lá em Número, que as pessoas tinham que se purificar e tinham que se lavar para poder fazer os ritos, né, sacerdotais e levíticos e tal. Ou então para quem vinha oferecer um sacrifício no templo, era obrigado a passar e se purificar, mas a gente vai chegar lá. E aí o que diz Atos aqui, ó? Atos 2:38 diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão, ou seja, para remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí Romanos 10:15 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente precisa entrar num ambiente de arrependimento, e esse arrependimento, junto com ouvir a palavra de Deus, ele vai trazer fé. Então olha só, aí a gente vê algumas situações na Bíblia, por exemplo assim, o eunuco que foi batizado por Filipe, lá no caminho lá, né? Ele estava a caminho
Filipe estava lá e Deus falou para ele assim, ó, vai para o caminho tal, que tem um cara num carro e eu quero que tu pregue o evangelho para ele. Aí, o Filipe vê o carro e sai correndo atrás do carro, o cara correndo, andando, sei lá, né, uma carroça, o cavalo não devia estar muito devagarzinho, acho que ele tinha que dar uma corridinha. Eu acho até que a palavra fala, acho até que o texto bíblico fala que ele ia correndo, Filipe e tal. Ele chegou e olhou, e quem estava dentro do carro era o eunuco da rainha de Candace, o tesoureiro da mulher, ele era tesoureiro da rainha. Então ele era um cara rico. E a Bíblia diz que ele estava vindo para Jerusalém para fazer o sacrifício anual. Ou seja, todo ano as pessoas vinham para Jerusalém nas festas lá, numa festa específica, para fazer o sacrifício anual, para os seus pecados, para sacrificar a Deus, aquela coisa toda. E a Bíblia diz que o cara estava com um livro, o livro de Isaías. Ele estava lendo o livro de Isaías. E aí o Filipe pergunta assim, tu entende o que tu lês? Aí ele fala assim, como é que eu vou entender? Se não tem quem me explique. Aí Filipe subiu no carro e foi explicando para ele. Então a gente entende o seguinte, parece que aquele eunuco foi batizado de repente. Mas aquele eunuco, ele já conhecia as profecias a respeito de Cristo, ele estava lendo o livro de Isaías, inclusive, que era uma coisa muito difícil, não era uma pessoa comum que tinha um livro daquele, era uma coisa cara, né? Mas como ele era rico, então ele tinha um livro de Isaías. Então ele já tinha uma prática de vida judaica, ou seja, ele já adorava a Deus. O que Filipe fez? Filipe só interpretou para ele as profecias e disse, olha, todas essas profecias se cumpriram nesse cara aqui, ó, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou, inclusive, morreu e ressuscitou. E aí Filipe começou a contar para ele o que aconteceu. Aí quando ele chega perto de uma lagoa, lá do rio, do mar, sei lá o que é, e ele fala assim, olha, tá aqui a água, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe só questiona ele uma coisa, se crês com teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nada te impede. Então olha só, o arrependimento provavelmente esse homem já tinha, porque ele estava indo no templo sacrificar, ele tinha uma vida de devoção. Então ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não conhecia o Cristo revelado. Quando ele vê água, ele diz assim, eu quero ser batizado. Aí o que Filipe fala? Se tu crê, tu pode. Então assim, arrependimento, fé em Deus, depois os batismos, tá? Então, olha ó, em vários, aqui ó, aí vem o mandamento de lá em Atos, né? O que acontece? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Beleza? Agora sim, eu me arrependo, e aí a fé vem pelo ouvir. E esse aqui ó, Romanos 10,15 assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, olha só, não é ouvir a palavra de Deus. O texto diz que é ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, através da palavra. Tudo que a gente começa a ouvir, tudo que a gente começa a perceber nessa mudança de mentalidade que a gente recebe, que é o novo nascimento, que vai permitir a gente enxergar o reino de Deus, tudo isso começa a ser filtrado pela palavra. E em alguns textos da Bíblia, em vários textos da Bíblia, o termo palavra é a tradução do grego logos, né? Logos, que quer dizer verbo. Então assim, mas nesse texto específico, o que está escrito aí é a palavra rema. Para simplificar para vocês a diferença de logos e rema, eu entendo o seguinte, o logos é o próprio Cristo. João, quando diz assim, no princípio era o verbo, a palavra lá é logos. Algumas traduções da Bíblia dizem assim, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Algumas traduções da Bíblia vai dizer isso. Mas lá a palavra é o logos, ou seja, é o próprio Cristo. Então aqui está falando de ouvir o rema. O que é o rema? Então se o logos é o próprio Cristo, o rema é tudo aquilo que é sobre Cristo, a respeito de Cristo. Então assim, ouvir sobre Deus e sobre Cristo e sobre o Espírito de Deus e sobre a salvação faz com que a nossa fé aumente. Tá? Então logos é o próprio Cristo, o rema é tudo aquilo que fala sobre o Cristo. E a Bíblia é rema? A Bíblia pode ser considerada rema, por quê? Porque ela é uma revelação e fala do próprio Cristo. A Bíblia inteira, gente, ela só tem uma razão de ser, falar de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Então, tipo assim, por isso que ela fala sobre, né? Fala dele na eternidade
lá em João, né? João 1:1, fala dele da eternidade, fala da criação, fala das profecias, dezenas de profecias que falam a respeito de Cristo. Depois ele encarna, aí é o ensinamento dele, e hoje a gente vive aquilo que ele ensinou, deixou os apóstolos, nós nos tornamos discípulos de Cristo. E aí o Apocalipse fala da revelação final, onde nós estaremos com ele, e ele sempre é o centro da atenção. Então assim, a Bíblia é sobre ele. Então, se eu disser a palavra é o rema, é o rema. Ela também tem, né, dentro de um outro contexto, a Bíblia tem várias facetas, a Bíblia é uma coisa extraordinária, uma coisa incrível, mas só para a gente entender, ficamos assim. Então assim, o resumo da introdução. Isso foi só a introdução. Nicodemos representa um homem religioso. A gente precisa se comparar, tá? A gente precisa se comparar com Nicodemos, precisa se colocar no lugar dele. Nicodemos representa um homem religioso que ainda está nas trevas, ou seja, nux, na noite, ele está embriagado, ele está no escuro. Mas ele busca a luz. Jesus revela que não basta religião nem conhecimento humano sobre Deus. É preciso nascer, aí a palavra genão, né? De novo, anotem, isto é, nascer daquilo que é do alto. Esse nascimento não é opcional, gente. Esse nascer de novo não é opcional. Ele é necessário. Sem esse nascimento, a gente não pode entrar, né? Não pode nem, se não passar pelo processo de mudança de mentalidade, a gente não pode nem ver. Mas se a gente não nascer de novo da água e do Espírito, a gente não pode entrar. O nascimento se dá pelo arrependimento. Sempre que essa palavra arrependimento aparece na Bíblia, eu acredito que possa existir uma ou outra vez que ela vai falar de outra coisa, mas a maioria dela, quando ela fala arrependimento, arrependei-vos, ela está falando de metanoia, é a tradução. Quer dizer, arrependimento é a tradução de metanoia. Então assim, metanoia é a mudança de mentalidade. A gente começa a mudar de mentalidade, né? Eu sempre digo o seguinte, o que é uma mentalidade? A mentalidade é a soma dos nossos pensamentos. Se a gente pega aquilo que a gente pensa durante o mês, põe no liquidificador, bate, aquilo vai ser a nossa mentalidade. Então o Espírito de Deus, ele nos ajuda a mudar de mentalidade. Ou seja, a gente começa a mudar de mentalidade, começa a ouvir a palavra de Deus, ouvir pela palavra de Deus, aliás, e a gente começa a adquirir fé, né? Então assim, e pela fé em Deus. Olha só, o novo nascimento só se dá pelo arrependimento e pela fé em Deus. Mas a nova criatura só pode existir pela água e pelo Espírito, gente. Não tem jeito. A nova criatura só nasce através do batismo e do batismo no Espírito de Deus, o nascimento no Espírito de Deus. Ponto que deve ser explorado na sequência com a análise do batismo nas águas. A simbologia da purificação e a atuação do Espírito Santo. Eu botei isso aqui bem detalhado como eu ia mandar para vocês e mandei para uma galera. Eu fiz questão hoje de deixar bem detalhado em Roma. Então eu só faço umas frases e eu que falo, né? Agora sim, ó. Agora vamos imaginar agora o olhar de Nicodemos para essa instrução de Jesus e trazê-la para nós. Agora a gente precisa olhar como Nicodemos estava olhando. A primeira menção de água no Espírito, pensa que Nicodemos só conhecia o Antigo Testamento. Certo? O Novo Testamento foi escrito depois e o Novo Testamento acontece a partir de Cristo. Então vamos imaginar que Nicodemos tinha todo o Antigo Testamento na cabeça. E ele tinha. Né? Não sei se vocês sabem, mas um menino de 12 anos, um judeuzinho de 12 anos, ele é levado ao templo e passa por um ritual chamado de Bar Mitzvah. Esse ritual, ele é o ritual de emancipação. Ou seja, o pai leva o menino lá, os sacerdotes lá, os escribas, os fariseus, aliás, examina o menino, questiona o menino para ver se o menino está aprovado. Então esse menino ele tem que ter uma base a respeito da Torá, a escrita da Torá oral, do Talmud, e de outras coisas lá que tem, o judaico lá que também nem sei o que tem. Sei que tem várias coisas que esse menino passa por por uma sabatina, um teste. Que foi o que aconteceu com Jesus aos 12 anos, quando ele foi levado no templo. Ele vai conversar com os fariseus lá, com os mestres da lei, com os escribas, né? E aí a família volta, que foi na festa, e aí quando a mãe e o pai voltam para procurar ele tá lá ainda conversando com os caras, e os caras estão apavorados com ele, falam, cara, de onde é que esse menino saiu com essas coisas aí? Então, tipo assim, Nicodemos era um príncipe, então quer dizer que ele tinha um nível elevado de conhecimento e era reconhecido. Então, com certeza, Nicodemos tinha todo esse conhecimento na cabeça dele. Então, agora a gente vai pensar como Nicodemos, para a gente poder chegar no nosso batismo. O que Nicodemos tinha quando fala de água e espírito?
ele tinha Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, tipo assim, se a gente parar para pensar, a água não foi criada, não tem a narrativa da criação da água. Quer dizer, ela deve ter sido criada, mas a Bíblia não narra a criação da água. Quando a Bíblia fala que estava tudo sem forma e vazio, ele está dizendo que já tinha água. E depois, na continuidade do texto, a gente vê que Deus faz separação entre águas e águas. Leva águas para cima do firmamento e deixa águas embaixo do firmamento. Então, assim, a água já estava lá. Então, quando Jesus fala nascer da água e do Espírito, o que vem na cabeça de Nicodemos é o seguinte: como assim? Aí é mais fácil para nós, que já está tudo mastigado, 2000 anos depois, né? Tipo assim, a água e o Espírito são os fatores da criação. A partir dali, o que Deus disse? Olha, não tem nada, só tem água e Espírito. Só tem o Espírito sobre a face das águas. Agora vamos criar. Então, tipo assim, a criação, o nascimento, com a ideia de Espírito e água, já começa lá em Gênesis. Depois, Pedro dá uma perspectiva sobre o dilúvio, que é uma outra passagem que o apóstolo Pedro compara o dilúvio. Vamos mudar então. Vocês pegaram o PDFzinho lá? Sim, né? Então tá, deixa eu abrir o PDF aqui para mim. Bom, vamos lá então. Eu como sempre, né, eu tentei ser bem sucinto aqui nessa questão, mas também ficou bastante conteúdo. Então não sei se a gente vai conseguir passar todo esse conteúdo numa aula só, tipo assim, 1 hora, né? Mas a gente vai, como é que eu vou dizer? Vai, se der, a gente para, de repente da outra semana a gente continua. Tá, beleza? Deixa eu abrir aqui isso aqui, porque tá aparecendo só... Deixa eu olhar para todo mundo aqui. Aí, agora deu boa. Então vamos lá. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças por essa noite. Queremos te dar graças, Senhor, por esse tempo, pela tua presença. Queremos pedir que o teu Espírito venha iluminar, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender, Senhor, a tua verdade e a tua bondade, Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queria começar com o texto ali de João, capítulo 3, versículo 1, que começa falando do diálogo, né, de Jesus com Nicodemos. Então, eu nunca, de uns anos, né, atrás, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse versículo, quanto que ele era tão importante para a questão do batismo. Mas de uns anos para cá ele tem sido a minha referência, assim, sabe? Tem sido o meu ponto de partida para quando a gente começa a pensar em batismo nas águas. Claro que ele fala também, né, da questão do novo nascimento e do batismo. Vamos ver aqui, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto, Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Primeira coisa interessante é que queria falar um pouco sobre Nicodemos. O nome Nicodemos, né? Nikedemos. Inclusive a palavra grega para Nike é Nike, né? Que quer dizer vitória. Eu acho até que o nome da marca Nike vem do grego esse Nike. E o nome de Nicodemos é vitória, Nikedemos, vitória e povo, né? Nike, vitória, e demos é povo. Ou seja, é aquele que lidera o povo, aquele que é vitorioso no povo. Então Nicodemos, além do nome, ele tem uma participação muito intensa, né, na questão, no ambiente lá dos fariseus. A Bíblia fala que Nicodemos é um príncipe dos fariseus, ou seja, é um homem que sabia tudo da lei, tinha todo o conhecimento do Antigo Testamento, das leis, dos profetas, né? Então Nicodemos com certeza era um cara que dominava a Torá escrita, né, que é o nosso Antigo Testamento, dominava a Torá oral, que é um outro conhecimento que o judeu partilha entre eles, né? E Nicodemos começa a observar a vida de Jesus e ele vai procurar Jesus à noite. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar é as circunstâncias que Nicodemos se encontrava, que normalmente é as circunstâncias que a gente também se encontra quando a gente pensa, né, em procurar Jesus, em batizar. A primeira coisa é que ele procura Jesus à noite. A palavra noite é nux, do grego, e ela tem um significado bem interessante. Nicodemos veio de noite até Jesus. A palavra nux é usada com uma frequência literal, mas também carrega conotações simbólicas no Evangelho de João. A noite representa a ignorância espiritual, a busca tímida ou mesmo a falta de revelação plena. A palavra nux, ela tem um sentido até, tipo assim, uma das interpretações de nux é quando o bêbado se entrega ao sono. Ou seja, é alguém, a palavra nux, a palavra noite, talvez tenha tido aí um duplo sentido. Tipo assim, ele veio procurar Jesus à noite, foi literal. Mas a Bíblia também mostra que, tipo assim, não mostraria um texto como esse se não tivesse um outro significado, uma outra importância. Então, tipo assim, ele procura Jesus à noite. Então, para nós que traduzimos a palavra do grego, ela pode ter essa conotação. Ou seja, Nicodemos estava num ambiente de embriaguez. Ele não estava conseguindo entender a revelação do Cristo, né? E a gente vê aqui, Nicodemos, embora religioso, ainda anda nas trevas do entendimento. Isso contrasta com o tema central do Evangelho de João, luz versus trevas. A gente vê aqui, João 3,19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem expostas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, assim, ele está dizendo o seguinte, que não há uma comunhão entre as trevas e a luz. Ele está dizendo que quem ama as trevas se afasta da luz. Até porque se quem está em trevas se aproxima da luz, o que vai acontecer? A luz vai mostrar as obras dele. Então, assim, tem obras que ele se envergonha, que ele não quer assumir, então ele nem se aproxima da luz. João 1,4 diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Em outro texto diz que Jesus se revelou aos seus e os seus não o perceberam. Ou seja, não o aceitaram, não o conheceram. Então Nicodemos estava dentro desse contexto, né? Então assim, ele vem escondido, temendo ser visto. Temendo ser visto simboliza alguém que ainda não nasceu da luz. Isso é, não nasceu do Espírito, né? Aí a aplicação didática é o seguinte: muitos se aproximam de Jesus como Nicodemos, na noite, com medo, cheio de religião, mas sem vida no seu próprio espírito. Essa é a busca legítima. Essa busca é legítima, mas precisa levar ao novo nascimento. Então assim, sem a luz, que é Cristo, o ser humano é basicamente alma e carne, pois a única vida que seu espírito anseia e aceita é a vida que vem de Cristo através do Espírito. Então assim, fora dessa luz, o que acontece com a gente, né? A gente vai entrar em mais detalhes a respeito do novo nascimento, da mudança de mentalidade. Quando a gente está fora dessa luz, a gente basicamente é alma e carne. Então assim, nós somos guiados pelas nossas emoções,
e somos guiados pelos nossos desejos, né? Então, assim, em todas as áreas da vida nós somos guiados por isso. Por quê? Porque o nosso espírito está apagado. Ou seja, ainda que ele deseje Deus, ainda que ele tenha um desejo pelo Criador, ele está apagado. Então, assim, só quando o Espírito de Deus entra, quando a luz de Cristo entra, é que o nosso espírito é ativado. Então, assim, fora disso aí, não tem muita vida, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre nascer de novo aqui, ó. O nascer aparece 2 vezes ali naquela conversa com Jesus e Nicodemos. Ele parece que ninguém pode ver o reino dos céus, o reino de Deus, se não nascer de novo. E depois ele diz que ninguém pode entrar no reino do reino de Deus, o reino dos céus, se não nascer da água do Espírito. Essa palavra nascer aqui, ó, genal, vocês devem estar com o textinho aberto aí, diz que é necessário nascer de novo. O verbo significa literalmente gerar, dar à luz. No contexto bíblico, pode se referir tanto ao nascimento físico quanto ao ato espiritual de ser gerado por Deus. A repetição do verbo por Jesus e por Nicodemos mostra que há uma confusão, eu botei aqui, ó, confusão ou desentendimento entre o nascimento natural e o nascimento espiritual. Ou seja, Jesus estava tentando falar para Nicodemos que ele precisava nascer do Espírito. Mas quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário que o homem nasça de novo, qual foi a preocupação de Nicodemos? Porque assim, ele está achando que é temporal. Ele está achando que ele precisa voltar. Assim, como é que o homem, já sendo velho, vai voltar para o ventre da mãe, que vai entrar dentro da mãe de novo, né? Aí Jesus tem aquele diálogo com ele. E aqui, ó, Nicodemos entende literalmente, mas Jesus fala de um novo nascimento espiritual, uma nova origem que só Deus pode operar. João 3,6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus está querendo dizer para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, existem 2 nascimentos, que é o que a gente precisa compreender hoje. Existe o nascimento que a gente nasce baseado, né, formado, gerado naquilo que aconteceu no encontro com o nosso pai, com a nossa mãe biológico. Esse é o nosso nascimento carnal. Ou seja, nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo, nós fomos gerados em Cristo, e aí Deus permitiu, né, que quando o nosso pai e nossa mãe se encontraram, ou seja, geraram um filho. E esse filho foi, no caso, eu encarnei do meu pai e da minha mãe, mas eu tenho uma vida anterior a essa. Eu tenho uma vida que foi gerada em Cristo, lá na eternidade, e vai continuar sendo eterna. E é muito doido porque a Bíblia fala que nesse período da eternidade em que a gente vai estar com Cristo, a gente não vai ter mais essa ligação familiar, né? Inclusive o próprio marido e mulher. Tem um texto que Jesus, né, que questiona Jesus: a mulher casou com o irmão, o irmão morreu, casou com outro irmão, o irmão morreu, casou com outro, até que enfim morreu ela também. Lá na eternidade, quem vai ser o marido dela? Aí Jesus fala assim: não, lá na eternidade é o seguinte, todos serão como os anjos, ou seja, não casarão nem se darão em casamento. Então lá nós vamos voltar àquilo que a gente era antes de nascer. Aquele ser, né, que agora viveu, agora encarnou, tem uma vida, a alma foi construída, né, a intelectualidade foi construída, a gente com certeza acredita que a gente vai carregar tudo isso, só que dentro de um contexto espiritual. Então a gente volta para aquilo. Então assim, ó, e a aplicação aqui, do novo. Então falando aqui do novo, né, nascer de novo. O nascer é aquilo de ser gerado, é o genão. E é interessante que tem essa conotação de nascer espiritual também. Agora, novo é o seguinte, tem a conotação, que anotem, de nascer de novo, não só no tempo, mas também nascer de novo como se fosse voltar para a origem. É isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Então assim, Nicodemos entende como de novo, ele entende no tempo. Ou seja, ele entende segunda vez no ventre. Mas Jesus está falando de um nascimento que vem do alto, do céu e de Deus. Jesus está ensinando que nascer de novo é nascer do alto. Ele está dizendo: Nicodemos, olha, precisa nascer de novo. E a palavra que Jesus usa é o seguinte: precisa nascer de cima, precisa nascer de Deus. E aí, claro que eu acredito que Nicodemos era um homem inteligente, ele deve ter ido embora perturbado, porque eu acho que ele entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Fala assim: e agora? Como é que a gente, tipo assim, depois tem um texto, né, que Jesus fala para ele a respeito, que na verdade é o texto bíblico da minha vida. Foi o primeiro texto que eu li assim, quando eu me converti, que eu cheguei na igreja, primeira vez que eu abri a Bíblia e um texto saltou assim e me pegou. Não foi a primeira vez que eu li a Bíblia, mas foi a primeira vez que eu li um texto e o texto me pegou.
que é João 3,8. Que daí, no final da conversa, Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é o seguinte, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Jesus, no final, ele termina, diz assim, cara, existe uma independência e uma coisa sobrenatural para aqueles que são nascidos do Espírito. Então o texto termina assim, né? Então vamos lá, ó. Assim como Jesus nasceu totalmente do Espírito, seu corpo na terra também nasce do Espírito. Uma coisa curiosa é que às vezes a gente não se dá conta, mas assim, Jesus nasceu, quem é o pai, né, de Jesus? É o próprio Espírito de Deus. Então Jesus sabe o que é nascer do Espírito. Ele era um homem de carne, nasceu de forma milagrosa, de uma virgem, mas ele foi gerado no ventre da virgem pelo Espírito de Deus. Então assim, agora há uma associação muito interessante e muito perfeita, eu acho. Por quê? Porque o corpo de Cristo na terra é um corpo formado por pessoas que nasceram de novo e nasceram do Espírito. Não nasceram da carne. Então Jesus está dizendo o seguinte, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então assim como Cristo, não de forma milagrosa na parte física, mas o corpo de Cristo, nós, quando nos juntamos, nós somos um corpo que só podemos ser corpo de Cristo se nascermos do Espírito. Então a ideia é a mesma, ou seja, tem que nascer do alto, tem que vir de cima. Não se trata de repetir a vida humana, mas de receber uma nova vida vinda do céu, algo que só o Espírito Santo pode gerar. Começa na água do batismo e na ação do Espírito. Uma coisa interessante é o seguinte, é que o Espírito Santo, ele não está na nossa vida só depois do batismo. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado na terra por Cristo, né? Para que ele possa nos convencer do pecado. Então olha que interessante aqui, ó. O Espírito Santo trabalha antes, durante e depois. Olha o que diz João 16,7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, olha que interessante, e quando ele vier, nós vamos falar aqui de um período, que é aquele período ali de João Batista até Jesus, onde os batismos começaram a ser praticados, né, da forma com que a gente vive. Mas no nosso contexto hoje, a gente já vive isso aqui. Ou seja, o Espírito Santo, olha só, versículo 8. Quando ele vier, convencerá, a ideia é essa, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então assim, o fato da gente desejar ser batizado, o fato da gente experimentar uma mudança de mentalidade, já era a ação do Espírito Santo. O batismo com o Espírito para a nova criatura é uma coisa que vem depois do processo. Mas assim, não, o Espírito Santo não está fora em momento nenhum. O Espírito que foi derramado sobre toda a carne, como diz a profecia de Joel, ele está fazendo isso hoje. Então nós estamos aqui, mas enquanto as pessoas estão lá fora, o Espírito Santo está se movendo. Então sempre que a gente fala de Jesus para alguém, sempre que a gente fala de salvação para alguém, o Espírito Santo intercede com essa pessoa. E o que ele faz? Aquilo que Jesus disse que ele faria. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele vem trazer um arrependimento, ele me convence de ser justo e ele também me faz entender e perceber a respeito do juízo. Que essas são as 3 regras, né, para quem é cristão. Ou seja, arrependimento e depois entra dentro do ambiente da justiça e a gente saber do juízo. O que é o juízo? O juízo é o final. Tipo assim, alguns, né, alguns serão condenados e alguns serão salvos, né? Então assim, ó, deixa eu achar aqui onde é que eu tô. Inclusive, eu creio que é a partir daí que se inicia um novo nascimento, que nos permite ver o reino de Deus. A pessoa é convencida do pecado, se arrepende e começa a ver o reino de Deus. É a partir daí que se inicia o arrependimento e, por sua vez, traz a fé. O arrependimento traz a fé, conforme os princípios elementares. Uma coisa interessante é o seguinte, há um tempo atrás,
eu estava lendo esse texto de Hebreus, que eu vou ler agora, já li várias vezes, você já deve ter me escutado, né, me ouvido ler esse texto aqui, mas ele fala de... o escritor de Hebreus, que eu acredito que é Apolo, ele tá chamando a atenção dos hebreus no seguinte sentido, ele está falando, olha, vocês já são crentes maduros, vocês não precisavam mais estar voltando nesse negócio. Por assim, ó, os princípios elementares da fé já era para ter sido abandonado. Não é que não serve mais, é que eles deveriam estar no lugar de maturidade, que isso já devia ter passado essa fase. Só que quando eu leio esse texto hoje, eu percebo que a gente pulou muita etapa. O evangelho que foi pregado para a gente hoje foi o evangelho de pular etapas. Então olha só o que diz aqui, ó. Por isso, pondo à parte, Hebreus 6:1, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, ou seja, para o que é maduro, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então olha como tem um processo aqui, ó. Primeiramente ele fala de arrependimento de obras mortas. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa se arrepender daquilo que a gente cometeu, que a gente sente, que a gente acha, que aquilo que... aquela coisa, aquele peso, aquela consciência, né, que a gente tem, e que o Espírito de Deus vem nos convencendo de que aquilo precisa ser eliminado, aquilo precisa ser deixado para trás. A gente precisa pedir perdão. Aí depois ele fala da fé em Deus. E depois ele fala do batismo. Só que uma coisa que foi curiosa para mim é que quando eu li esse texto aqui, ensino de batismos, e eu vi o batismo no plural, me chamou muita atenção. E eu falei, calma, como batismo? Se a Bíblia fala que é um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, e aqui o escritor está falando que é batismos. Aí eu fui procurar essa palavra batismos, é uma palavra que é baptismos, né? É uma palavra que tem a ver com o ritual de purificação determinada por Deus lá em Levítico, lá em Número, que as pessoas tinham que se purificar e tinham que se lavar para poder fazer os ritos, né, sacerdotais e levíticos e tal. Ou então para quem vinha oferecer um sacrifício no templo, era obrigado a passar e se purificar, mas a gente vai chegar lá. E aí o que diz Atos aqui, ó? Atos 2:38 diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão, ou seja, para remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí Romanos 10:15 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente precisa entrar num ambiente de arrependimento, e esse arrependimento, junto com ouvir a palavra de Deus, ele vai trazer fé. Então olha só, aí a gente vê algumas situações na Bíblia, por exemplo assim, o eunuco que foi batizado por Filipe, lá no caminho lá, né? Ele estava a caminho Filipe estava lá e Deus falou para ele assim, ó, vai para o caminho tal, que tem um cara num carro e eu quero que tu pregue o evangelho para ele. Aí o Filipe vê o carro e sai correndo atrás do carro, o cara correndo, andando, sei lá, né, uma carroça, o cavalo não devia estar muito devagarzinho, acho que ele tinha que dar uma corridinha. Eu acho até que a palavra fala, acho até que o texto bíblico fala que ele ia correndo, Filipe e tal. Ele chegou e olhou, e quem estava dentro do carro era o eunuco da rainha de Candace, o tesoureiro da mulher. Ele era tesoureiro da rainha, então ele era um cara rico. E a Bíblia diz que ele estava vindo para Jerusalém para fazer o sacrifício anual, ou seja, todo ano as pessoas vinham para Jerusalém nas festas lá, numa festa específica, para fazer o sacrifício anual, para os seus pecados, para sacrificar a Deus, aquela coisa toda. E a Bíblia diz que o cara estava com o livro de Isaías, ele estava lendo o livro de Isaías. E aí o Filipe pergunta assim, tu entende o que tu lês? Aí ele fala assim, como é que eu vou entender? Se não tem quem me explique. Aí Filipe subiu no carro e foi explicando para ele. Então a gente entende o seguinte, parece que aquele eunuco foi batizado de repente. Mas aquele eunuco, ele já conhecia as profecias a respeito de Cristo, ele estava lendo o livro de Isaías, inclusive, que era uma coisa muito difícil, não era uma pessoa comum que tinha um livro daquele, era uma coisa cara, né? Mas como ele era rico, então ele tinha um livro de Isaías. Então ele já tinha uma prática de vida judaica, ou seja, ele já adorava a Deus. O que Filipe fez? Filipe só interpretou para ele as profecias e disse, olha, todas essas profecias se cumpriram nesse cara aqui, ó, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou, inclusive, morreu e ressuscitou,
E aí Filipe começou a contar para ele o que aconteceu. Aí quando ele chega perto de uma lagoa, lá do rio, do mar, sei lá o que é, e ele fala assim, olha, tá aqui a água, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe só questiona ele uma coisa, se crês com teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nada te impede. Então olha só, o arrependimento provavelmente esse homem já tinha, porque ele estava indo no templo sacrificar, ele tinha uma vida de devoção. Então ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não conhecia o Cristo revelado. Quando ele vê água, ele diz assim, eu quero ser batizado. Aí o que Filipe fala? Se tu crê, tu pode. Então assim, arrependimento, fé em Deus, depois os batismos. Tá? Então olha aqui, ó, em vários, aqui ó, aí vem o mandamento de lá em Atos, né? O que acontece? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Beleza? Agora sim, eu me arrependo. E aí a fé vem pelo ouvir. E esse aqui, ó, Romanos 10,15, assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, olha só, não é ouvir a palavra de Deus. O texto diz que é ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, através da palavra. Tudo que a gente começa a ouvir, tudo que a gente começa a perceber nessa mudança de mentalidade que a gente recebe, que é o novo nascimento, que vai permitir a gente enxergar o reino de Deus, tudo isso começa a ser filtrado pela palavra. E em alguns textos da Bíblia, em vários textos da Bíblia, o termo palavra é a tradução do grego logos, né? Logos, que quer dizer verbo. Então assim, mas nesse texto específico, o que está escrito aí é a palavra rema. Para simplificar para vocês a diferença de logos e rema, eu entendo o seguinte, o logos é o próprio Cristo. João, quando diz assim, no princípio era o verbo, a palavra lá é logos. Algumas traduções da Bíblia dizem assim, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Algumas traduções da Bíblia vai dizer isso. Mas lá a palavra é o logos, ou seja, é o próprio Cristo. Então aqui está falando de ouvir o rema. O que é o rema? Então se o logos é o próprio Cristo, o rema é tudo aquilo que é sobre Cristo, a respeito de Cristo. Então assim, ouvir sobre Deus e sobre Cristo e sobre o Espírito de Deus e sobre a salvação faz com que a nossa fé aumente. Tá? Então logos é o próprio Cristo, o rema é tudo aquilo que fala sobre o Cristo. E a Bíblia é rema? A Bíblia pode ser considerada rema. Por quê? Porque ela é uma revelação e fala do próprio Cristo. A Bíblia inteira, gente, ela só tem uma razão de ser, falar de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Então, tipo assim, por isso que ela fala sobre, né? Fala dele na eternidade, lá em João, né? João 1:1, fala dele da eternidade, fala da criação, fala das profecias, dezenas de profecias que falam a respeito de Cristo, depois ele encarna, aí é o ensinamento dele, e hoje a gente vive aquilo que ele ensinou, deixou os apóstolos, nós nos tornamos discípulos de Cristo, e aí o Apocalipse fala da revelação final, onde nós estaremos com ele, e ele sempre é o centro da atenção. Então assim, a Bíblia é sobre ele. Então se eu disser, a palavra é o rema, é o rema. Ela também tem, né, dentro de um outro contexto, a Bíblia tem várias facetas, a Bíblia é uma coisa extraordinária, uma coisa incrível, mas só para a gente entender, ficamos assim. Então assim, o resumo da introdução. Isso foi só a introdução. Nicodemos representa um homem religioso. A gente precisa se comparar, tá? A gente precisa se comparar com Nicodemos, precisa se colocar no lugar dele. Nicodemos representa um homem religioso que ainda está nas trevas, ou seja, nux, na noite, ele está embriagado, ele está no escuro. Mas ele busca a luz. Jesus revela que não basta religião nem conhecimento humano sobre Deus. É preciso nascer, aí a palavra genão, né? De novo, anotem, isto é, nascer daquilo que é do alto. Esse nascimento não é opcional, gente. Esse nascer de novo não é opcional, ele é necessário. Sem esse nascimento, a gente não pode entrar, né? Não pode nem, se não passar pelo processo de mudança de mentalidade, a gente não pode nem ver. Mas se a gente não nascer de novo da água e do Espírito, a gente não pode entrar. O nascimento se dá pelo arrependimento. Sempre que essa palavra arrependimento aparece na Bíblia, eu acredito que possa existir uma ou outra vez
que ela vai falar de outra coisa, mas a maioria dela, quando ela fala arrependimento, arrependei-vos, ela está falando de metanoia, é a tradução. Quer dizer, arrependimento é a tradução de metanoia. Então assim, metanoia é a mudança de mentalidade. A gente começa a mudar de mentalidade, né? Eu sempre digo o seguinte, o que é uma mentalidade? A mentalidade é a soma dos nossos pensamentos. Se a gente pega aquilo que a gente pensa durante o mês, põe no liquidificador, bate, aquilo vai ser a nossa mentalidade. Então o Espírito de Deus, ele nos ajuda a mudar de mentalidade. Ou seja, a gente começa a mudar de mentalidade, começa a ouvir a palavra de Deus, ouvir pela palavra de Deus, aliás, e a gente começa a adquirir fé, né? Então assim, e pela fé em Deus. Olha só, o novo nascimento só se dá pelo arrependimento e pela fé em Deus. Mas a nova criatura só pode existir pela água e pelo Espírito, gente. Não tem jeito. A nova criatura só nasce através do batismo e do batismo no Espírito de Deus, o nascimento no Espírito de Deus. Ponto que deve ser explorado na sequência com a análise do batismo nas águas. A simbologia da purificação e a atuação do Espírito Santo. Eu botei isso aqui bem detalhado, como eu ia mandar para vocês e mandei para uma galera. Eu fiz questão hoje de deixar bem detalhado em Roma. Então eu só faço umas frases e eu que falo, né? Agora sim, ó. Agora vamos imaginar agora o olhar de Nicodemos para essa instrução de Jesus e trazê-la para nós. Agora a gente precisa olhar como Nicodemos estava olhando. A primeira menção de água no Espírito, pensa que Nicodemos só conhecia o Antigo Testamento. Certo? O Novo Testamento foi escrito depois e o Novo Testamento acontece a partir de Cristo. Então vamos imaginar que Nicodemos tinha todo o Antigo Testamento na cabeça. E ele tinha, né? Não sei se vocês sabem, mas um menino de 12 anos, um judeuzinho de 12 anos, ele é levado ao templo e passa por um ritual chamado de Bar Mitzvah. Esse ritual, ele é o ritual de emancipação. Ou seja, o pai leva o menino lá, os sacerdotes lá, os escribas, os fariseus, aliás, examina o menino, questiona o menino para ver se o menino está aprovado. Então esse menino ele tem que ter uma base a respeito da Torá, a escrita da Torá oral, do Talmud, e de outras coisas lá que tem, o judaico lá que também nem sei o que tem. Sei que tem várias coisas que esse menino passa por por uma sabatina, um teste, que foi o que aconteceu com Jesus aos 12 anos, quando ele foi levado no templo. Ele vai conversar com os fariseus lá, com os mestres da lei, com os escribas, né? E aí a família volta, que foi na festa, e aí quando a mãe e o pai voltam para procurar ele está lá ainda conversando com os caras, e os caras estão apavorados com ele, falam, cara, de onde é que esse menino saiu com essas coisas aí? Então, tipo assim, Nicodemos era um príncipe, então quer dizer que ele tinha um nível elevado de conhecimento e era reconhecido. Então, com certeza, Nicodemos tinha todo esse conhecimento na cabeça dele. Então, agora a gente vai pensar como Nicodemos, para a gente poder chegar no nosso batismo. O que Nicodemos tinha quando fala de água e espírito? Ele tinha Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, tipo assim, se a gente parar para pensar, a água não foi criada, não tem a narrativa da criação da água. Quer dizer, ela deve ter sido criada, mas a Bíblia não narra a criação da água. Quando a Bíblia fala que estava tudo sem forma e vazio, ele está dizendo que já tinha água. E depois, na continuidade do texto, a gente vê que Deus faz separação entre águas e águas. Leva águas para cima do firmamento e deixa águas embaixo do firmamento. Então, assim, a água já estava lá. Então, quando Jesus fala nascer da água e do Espírito, o que vem na cabeça de Nicodemos é o seguinte, como assim? Aí é mais fácil para nós, que já está tudo mastigado, 2000 anos depois, né? Tipo assim, a água e o Espírito são os fatores da criação. A partir dali, o que Deus disse? Olha, não tem nada, só tem água e Espírito. Só tem o Espírito sobre a face das águas. Agora vamos criar. Então, tipo assim, a criação, o nascimento, com a ideia de Espírito e água, já começa lá em Gênesis. Depois, Pedro dá uma perspectiva sobre o dilúvio, que é uma outra passagem que o apóstolo Pedro compara o dilúvio com o batismo, da justiça e do juízo. Mas o batismo o que é, gente? O batismo é a resposta visível de uma obra invisível que já está acontecendo no meu coração. Quando eu me batizo,
eu só estou afirmando que o que Deus fez em mim está acontecendo. Então, tipo assim, o batismo não é algo que a gente vai mudar por fora. O batismo é só a resposta daquilo que já está acontecendo por dentro. E segundo todos esses textos que a gente viu, o que que acontece? A gente, quando decidimos pelo batismo, na verdade estamos respondendo na prática, ou seja, externamente o que já aconteceu por dentro. Por isso que muitas vezes quando a gente fala de batizar, as pessoas que não comungam com a gente, que não têm essa perspectiva, que não ouviram essa coisa do Espírito de Deus, não passaram pela mudança de mentalidade, eles não entendem. Eles não entendem. A gente às vezes conversa com as pessoas, né? Principalmente quando tem uma religião muito forte, por exemplo, o catolicismo, né? Quando é católico, muito forte, assim, as pessoas, a família tende a pressionar. Quando eu batizei, a minha família paterna, tipo assim, me rejeitou, cara, total. Tipo assim, traiu a família. Agora virou crente, passou para crente, fala, né? Passou para crente, agora traiu a família. E aí, uns anos depois eu tive a oportunidade de dizer para minha tia assim, eu não mudei de religião. Eu só li a Bíblia e entendi que eu precisava mudar de instituição. Porque é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, só que não quero mais que seja do jeito que eu era. Eu fui coroinha, né? Eu fui coroinha na Igreja Católica, tive uma vida bem intensa, assim, no catolicismo. De menino, fui coroinha, fiz a crisma, fiz a comunhão, fiz a crisma, participei de tudo isso. Fui batizado na Igreja Católica. Então, assim, o que a gente entende? Inclusive tem o lance, né, que algumas pessoas questionam às vezes a gente a respeito do batismo de criança, por exemplo. Por que a gente não batiza criança? Porque ainda que a circuncisão acontecesse ao 8º dia, na antiga aliança, hoje a gente entende que a Bíblia ela nos instrui a seguir um caminho. E a Bíblia fala que nós precisamos nos arrepender e depois ser batizados. Então, tipo assim, se a gente batiza uma criança, existem igrejas que batizam crianças a partir da devoção dos pais. Eu acho que está errado? Não, eu acho que não está errado. Eu acho que eu entendo, né, os presbiterianos, eles batizam crianças. Então, assim, apesar de que a Igreja Católica também ela batiza crianças, mas depois aos 12 anos na crisma ela faz a renovação do batismo, né? Ou seja, ali que o indivíduo vai decidir se ele é ou não. Então, por isso que a gente apresenta a criança ao Senhor, mas a gente batiza quem tem consciência, ou seja, quem tem algo e tem condição de se arrepender. E a pessoa, a partir do arrependimento, ela gera fé. Então, se ela se arrependeu e tem fé, a Bíblia diz que ela pode ser batizada. Então, é por isso que a gente batiza, por isso que a gente precisa ter esse sentimento de arrependimento, né? Alguém me falou, na viagem que eu fiz agora lá no Rio Grande do Sul, alguém me falou assim que eu quero batizar, mas eu não quero batizar sem entendimento. Eu quero entender o que está acontecendo, eu quero entender o que é, eu quero ler, eu quero saber o que tem de batismo na Bíblia para dizer, é isso aqui, então tá, agora eu vou consciente. Então o batismo é isso, gente. O batismo, ele é, de fato, aquilo que vai permitir com que a gente tenha experiências diferenciadas em Deus, né? Por quê? Porque é aquilo que eu conversei com vocês já, inclusive, né? O Júnior, com a Jéssica, é outra coisa. Conversei com o Júnior outro dia, a gente foi na casa dele, estava conversando com ele sobre isso. Tipo assim, existe uma percepção espiritual antes e depois do batismo. Existe uma percepção antes e existe uma percepção depois. Por quê? Porque todas essas coisas que a gente viu aqui, elas acontecem na nossa vida. Porque agora eu não sou mais alguém que está olhando pela janela. Depois que eu batizo, eu sou alguém que estou dentro do reino. E como alguém de dentro do reino, eu posso acessar as regiões celestiais. Então, se eu acesso as regiões celestiais, eu recebo tudo aquilo que está acontecendo na região do Espírito. E trago para a minha vida. Então, assim, tudo muda. Algumas coisas ficam um pouco mais intensas. As guerras, às vezes, aumentam um pouquinho. Porque daí agora tu não é mais um turista, né, na igreja. Tu é um sacerdote do reino de Deus. Então, tu tem autoridade nessa terra. Mas a percepção da gente muda. Então, basicamente é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Anotaram alguma coisa para perguntar aí? Enquanto eu estava falando aqui, eu pensei em uma coisa muito interessante que tinha numa outra aula que eu fiz, mas eu não lembrei. Depois, se eu lembrar, a gente acaba trocando uma ideia. Mas basicamente é isso então, gente.
Eu deixei para vocês aí os textos, né? Se vocês quiserem olhar, reler, dar uma olhada. Se tiver alguma dúvida depois, pode mandar mensagem para mim, tá? Júnior, se tiver alguma dúvida, manda mensagem aí. Cara, isso aqui. Ou então, às vezes, vocês vão ler o negócio e vão ter uma percepção que de repente até eu não tenha tido. Fala, Ezequiel, cara, eu notei isso aqui, ó, que loucura. Manda para mim também, que eu também quero aumentar o meu conhecimento, se for possível. Tá bom então, gente? Não tem dúvida então, Deus abençoe vocês. A gente se fala. E a Jéssica quer batizar, né? Já vamos ver uma data. Não sei se ela quer ir no frio mesmo. Lá na praia, né, Chicão? Pegar um ventinho terral, uns 7 graus, assim. E a gente dá um jeito. Tá bom, gente? Deus abençoe então. Obrigado, tá? Obrigado por estar junto. É isso? Deus abençoe então. Amém. Tchau a vocês. Tchau.